Bom dia a todos. A gente vai começar aqui a entrevista coletiva agora. Eu vou passar o microfone para Melissa. Tem uma pergunta para ele, né? Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. O que o senhor acha que precisa ser mantido dessa boa primeira fase do Gama e o que precisa ser corrigido para os mata-matas? E se puder falar também o que espera do confronto com misto, um confronto mais técnico, mais corpo a corpo. Obrigada. Bem, eu não diria mudar. Eu acho que a gente tem que manter aquilo que foi feito até agora, porque está dando resultado, e acrescentar algumas coisas. É difícil você falar em correção com tantos resultados positivos que nós tivemos. E os erros, as coisas que não dão certo, elas fazem parte do esporte, mas isso não quer dizer que seja algo de muita relevância para a gente consertar. Existem falhas individuais, às vezes falhas dentro do sistema, e isso no dia a dia a gente vai conversando bastante, mas nós estaremos sempre suscetíveis a esse tipo de erro, a esse tipo de acontecimento dentro do jogo. Mas a gente tenta nos treinamentos prevenir o máximo possível para que eles não nos causem danos na hora dos jogos, na hora dos jogos. Com relação ao misto, já tem bastante tempo, eu tinha quase certeza que o jogo seria contra o misto, mesmo antes do jogo contra o Ceilândia. E a gente já vem estudando o misto há muito tempo, olhando as características dele. É um time que compete muito, vai ser um jogo muito difícil dentro da casa deles. Eu acho que, em virtude dos nossos resultados, eles irão tentar ao máximo fazer o resultado dentro da casa deles, para não deixar para cá. Então a gente está preparado para ser um time ainda mais competitivo nessa fase do que fomos nas fases anteriores. Apesar de estar satisfeito com tudo que aconteceu, quando você entra numa situação dessa de mata-mata, às vezes não é a beleza que nos leva para frente, é a eficiência. Então, nesse jogo fora de casa, se deu para jogar, joga. Se não deu, tem hora que tem que dar umas quebradas, tem que dar uns biquinhos na bola, para a gente se manter vivo para o jogo de casa. Mas eu confesso a vocês que eu vou jogar o jogo como sempre joguei, para ganhar. Não vou ficar atrás me defendendo, porque eu não tenho estômago para isso. Então a gente vai tentar vencer e tentar manter aquilo que a gente vem fazendo até agora. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem? Ricardo, sócio torcedor. Tá? Primeiro eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. Tá? Um trabalho brilhante até agora e te desejar mais sucesso. Que o seu sucesso é o meu também. Amém. Tá? Professor, na primeira fase o Gama teve uma campanha irrepreensível. Nós fomos, dentre os 96 times, nós fomos o melhor. Né? E isso faz com que a torcida ela tem uma falsa ilusão de que a gente está sobrando no campeonato. E agora nós vamos iniciar uma fase que é totalmente nova, que é um mata-mata. Né? Que um erro, um descuido ou uma estratégia bem colocada pode definir ou o sucesso ou o fracasso. Não é? E assim, e nós temos times que ficaram aí de tradição dentro do futebol nacional. Nós temos o próprio misto, né? Nós temos o Ferroviário do Ceará, tem o Uberlândia, tem o Água Santa, que há pouco tempo estava disputando final de Campeonato Paulista, né? Tem o América Carioca, Portuguesa América de Natal, né? América de Natal, ABC, CSA, ou seja, não tem bobo. Só pedreira. Não tem bobo, tá? E é inegável que houve uma catarse entre a equipe e a torcida, não é? Essa catarse, dentro desse núcleo, o que a gente pode fazer para que essa catarse não contagie o time de uma forma negativa? Então, obrigado pela pergunta e pela colocação. Eu sempre falo o seguinte: eu trabalho muito para vencer. Todos os jogos que eu entro para vencer. Mas eu sei que além da vitória existem outros resultados. E eu tenho que estar preparado para isso. Tá? Mas sempre vou entrar em campo para vencer. O que aconteceu até agora é fruto de muito trabalho que nós realizamos. Nós tivemos uma sinergia muito grande. Aí eu estou falando agora de SAF e Luiz Carlos, que as nossas ideias casaram desde o primeiro momento e nós conseguimos levar essas ideias para dentro de campo e elas estão funcionando. Teremos uma fase, como você falou, bastante complicada.
Se fosse ponto corrido, eu batia na mesa aqui e falava, vou subir, né? Se fosse ponto corrido, mas nesse tipo de disputa, nós sabemos que qualquer coisa pode acontecer. Mas, em virtude do que nós fizemos até agora, nós temos que realmente estar otimistas com o que nós fizemos, com o nível de jogo que nós apresentamos. E não foi só na Série D, nós jogamos bem também contra o Atlético Goianiense, nós jogamos bem também contra o Goiás, entendeu? Então, nós sabemos daquilo que nós podemos produzir e nós estamos trabalhando tanto dentro de campo quanto na parte de anímica do time para a gente continuar tentando fazer o que nós fizemos até agora. Então, uma coisa que eu posso prometer é que o time vai ser um time muito competitivo. Isso aí eu posso prometer. Resultado é uma coisa difícil, mas nós vamos competir, tá? Então, é uma coisa que eu cobro muito dos jogadores, de todos os jogadores. Chamo individualmente, explico tudo que tem que ser feito, e uma coisa que eu falo: ninguém pode correr mais que a gente. E aí tem uma frase que é uma frase muito idiota, mas que se aplica bem ao futebol. No futebol, só é certo o que dá certo. Não importa o que eu vou fazer, tem que dar certo. Porque se não der certo, vão falar que eu devia ter feito isso, ter feito aquilo, ter feito não sei o quê. Se eu jogar para frente e vencer, era isso. Se eu jogar para frente e não vencer, devia ter recuado, devia ter colocado 3 zagueiros, devia ter colocado 3 volantes. E eu não posso ter medo de seguir as minhas convicções. Então, até agora tem dado muito certo e eu espero que continue, mesmo sabendo que futebol sempre existirão 3 resultados: vitória, derrota e empate. E aí tem uma brincadeira que eu fiz com um rapaz que trabalhou comigo uma vez, e ele falou: pô, você só joga para vencer? Cara, eu jogo para vencer. Se der errado, eu empato. Se der muito errado, eu perco o jogo. Se eu jogar para empatar, se der muito certo, eu empato. Qualquer coisinha que eu fizer de errado, eu vou perder o jogo. Então a gente tem que seguir essa filosofia, até porque a torcida do Gama não admite outra forma de jogar a não ser buscando a vitória. Então, quando eu falei da SAF, que a gente houve essa simbiose, porque o que eu gosto de fazer é o que o clube quer que eu faça, é o que a torcida gosta que seja feito. Então isso acaba casando e eu espero que dê certo por muito tempo. Valeu, querido. Oi. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Sara, sócia torcedora. Ainda falando sobre torcida, como o senhor falou, nós somos uma torcida que cobra muito. A gente empurra o time o mesmo tanto que a gente cobra, isso é muito. E, enfim, a gente está aqui sempre presente, todo jogo tem pelo menos 5.000 técnicos nessa arquibancada. E pensando que agora é tudo muito jogo a jogo, né? Como o colega falou, a gente veio dessa boa campanha, então tá todo mundo meio inebriado ainda com o excelente resultado, inclusive muito obrigada. Mas a gente sabe que o misto também vem de uma sequência não muito boa, então eles vão estar com muito sangue no olho, né? Enfim. E o jogo da volta sendo aqui, qualquer resultado não muito esperado lá no Mato Grosso traz mais pressão, principalmente da torcida, né, no jogo de volta. E eu queria saber como que vocês têm se preparado assim para lidar com essa pressão da torcida que cobra muito, que fica muito em cima, e sabendo que assim é um tiro curto, né? Então tem que ganhar. Falar de torcida é sempre muito bom e muito complicado. Vou falar que vocês me fizeram com que eu me afastasse das redes sociais, porque não é brincadeira não. O que a gente lê lá às vezes é bastante complicado. E entra bastante naquilo que eu falei. Eu, Luiz Carlos, não estou falando só como treinador, falando como pessoa, tenho que agradecer muito da forma que vocês me receberam aqui. E eu tenho feito o máximo que eu posso para tentar retribuir isso dentro de campo com resultado. Eu sei que às vezes o que a gente faz não é aquilo que vocês esperam, mas às vezes a gente faz aquilo que dá para ser feito. Nós conseguimos realizar bons jogos, uma boa campanha, mas nós também temos as nossas limitações. Então a gente trabalha a semana toda para que a gente tente superar, para justamente trazer a alegria para vocês. Então, o apoio de vocês é fundamental para que a gente tenha um bom desempenho dentro de campo.
Então, se a torcida conseguisse, como é que eu vou colocar essa expressão para não ficar... Se superar e saber que o aplauso, o incentivo nos transforma, vocês nunca nos vaiariam. Porque o nosso sofrimento, independente do que aconteça, sempre vai ser maior do que o de vocês. Sempre vai ser maior. Porque a gente perde muito, muito. Vocês às vezes gritam, xingam, tal, vocês vão para casa e a vida continua. A nossa vida é essa. Então, para a gente, o apoio de vocês é fundamental e ele é pesado para os dois lados. Tanto para fazer com que a gente progrida mais ou para estacionar a gente. Então, sempre que eu peço para a torcida, eu peço, acredita. Porque é esporte, né? É esporte. Tudo pode acontecer. Cobre se a gente não correr. Mas, do caso contrário, gritem, porque vocês... Eu fico dançando, às vezes, no banco, porque é um negócio contagiante, é muito legal. Então, é importante que vocês entendam isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse grupo, que é a SAF, aí eu tenho que elogiar aqui, o que eles fizeram na montagem desse grupo não é sempre que vai acontecer. Não é sempre. De bons jogadores que casaram, que dá certo dentro de campo, de amizade, que se dedicam, que se esforçam. Problemas a gente tem, dentro de casa a gente tem também. Então o incentivo de vocês é fundamental para a gente, às vezes até independente do resultado. Se a gente parar para pensar 2 anos atrás, não tinha calendário nenhum. Esse ano nós disputamos 4 campeonatos, temos mais 4 para disputar o ano que vem, e eu tenho muita fé de que será Série C, Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Candão, se Deus quiser, tá bom? Bom dia, professor, tudo certo? Gabriel Franco do futebol aqui. Eu queria saber de você, a gente consegue identificar um Gama desde o início do trabalho, desde o início do ano, um Gama bastante reconhecível em ideia de jogo, em organização, e agora, de tempos para cá, a gente teve o acréscimo, por exemplo, do William Júnior, que começou a entrar nesse time titular, e a gente viu uma escalação, por exemplo, nas últimas partidas com o Lúcio, com esse homem de contenção, e um time bastante ofensivo, com bastante bom trato com a bola. Se a gente já pode pensar numa base de escalação do Gama, se vai poder acontecer repetição dessas últimas escalações, eu queria que você comentasse a entrada do William Júnior no time e também só fazer outra pergunta, que tem um dado estatístico interessante, que 50% dos times que jogam em casa acabam conseguindo a vitória dentro da Série D, 25% empate e 25% a derrota. Se isso entra na questão de estratégia de vocês, pensando no mata-mata diferente do que você falou de pontos corridos. Vamos lá. A primeira situação é que eu trabalho jogo a jogo, trabalho adversário a adversário, e dentro do meu grupo, no início, aí foi uma das coisas que me fez afastar das redes sociais, eu tomei muita pancada porque, coincidentemente, eu tinha 3 volantes no time. Não como função, mas por característica eu tinha 3 volantes. E o que eu busco para escalar meu time? Aquele que está melhor. Aquele que está melhor é o que vai jogar. Não o que é melhor, é o que está melhor para o próximo jogo. E isso tem dado certo. A gente tem selecionado e escalado o time dentro das características e daquele jogador que está melhor para determinado momento. Então, para esse jogo, a tendência é a gente manter boa parte dos jogadores, que são jogadores que eu enxergo que estão melhores. Eu tenho muita gente em condições de jogar, mas tenho pouca gente merecendo sair. Tá? Então, a gente vai sempre selecionando desta forma para que a gente sempre tenha um grupo competitivo, independente da função que ele realize dentro de campo, que às vezes muda um pouquinho de acordo com o adversário. Então, dentro da filosofia que eu tenho de jogar sempre para vencer, dentro ou fora de casa, né, e aí a gente tem que se adaptar àquilo que o adversário está oferecendo, né, eu vou procurar escalar aqueles jogadores que estão melhor ou que têm a característica adequada para determinado jogo. Isso tem dado certo, tanto dentro quanto fora de casa. Eu não distingo muito de jogar dentro ou de jogar fora de casa. Porque como eu já estive lá dentro, eu sei que isso é uma questão emocional, de como você se comporta dentro e fora de casa. Se você jogar de forma ofensiva fora de casa, a não ser que seja um time com muita torcida, muita pressão, mas qual time na Série D que tem isso, que nós pegamos até agora? Talvez o misto tenha um pouco mais de torcida, que mude um pouco o comportamento dos atletas,
Mas, sinceramente, por esse lado de estar jogando dentro e fora de casa, eu ainda não tive nenhuma preocupação. Eu procuro jogar da mesma forma. É claro que, às vezes, o time adversário te empurra para trás, te pressiona, dificulta algumas ações, mas o objetivo e os treinamentos são sempre direcionados para que a gente mantenha o nosso padrão de jogo. Ou jogando aqui ou jogando fora de casa. Aí, até agora, eu acho que tem dado certo, né? Baseado nos resultados, a gente tem conseguido êxito naquilo que a gente tem pensado. Tranquilo? Boa tarde, professor. Boa tarde. Prazer estar aqui contigo e te parabenizar pelo seu trabalho aí, pelo Obrigado. retrospecto super positivo, né, na frente do Gama. A minha pergunta é retórica, eu já sei a resposta e você já respondeu aí. Mas eu quero fazer o papel aqui do torcedor chato, sabe? Assim, o Gama, no que diz respeito aos pontos corridos, sempre foi fantástico, né? Sobrando demais. E as únicas vezes assim que você recebeu críticas duras mesmo foi nos mata-matas, né? Inclusive na Copa Centro-Oeste, o que os torcedores, as mensagens que eu recebia também no Instagram, porque o cara entrou com um time reserva, né? Eu fiz uma matéria, até uma crônica, e eu cheguei a dizer que a gente não entrou com um time reserva, a gente entrou não entrou com a força máxima, né? Porque me parecia que você tinha dividido as equipes, né? E aí a pergunta que eu quero te fazer é mais uma resposta sua para o torcedor, que é a pergunta que eles me fazem, o que a torcida do Gama pode esperar desta equipe para essa fase de mata-mata? Bom dia. Na semana passada me fizeram essa mesma pergunta, né? O Gama até agora foi eliminado em 2 mata-matas. Mas quais foram as circunstâncias? Primeiro, nós fizemos um planejamento no começo do ano de que a nossa prioridade seria o acesso e que nós entraríamos na Copa Verde com o time G2, que a gente chama, certo? Você viu o jogo contra o Atlético? O que você achou? Como é que no outro jogo você pega e tira aqueles jogadores que estavam jogando, que estavam fazendo um bom papel, que estavam jogando bem, e você tira? E aí esse é um ponto. Eu iria perder o grupo, certo? Então eu tinha que manter. Para a saúde do grupo eu tinha que manter, certo? A outra situação, o calendário, se eu coloco o time titular contra o Rio Branco, nós iríamos jogar Série D, Copa Verde, Série D, Copa Verde, Série D. O time não ia aguentar. E não ia ser racional. Na semifinal você coloca o G2, você coloca o G1 e na final você coloca o G2. Porque fisicamente nosso time não ia aguentar. Você viu o estado do Anápolis? Foi campeão. É o último colocado na Série C. O Rio Branco classificou no último jogo, perdeu um monte de jogadores machucados. Então tem uma série de situações que englobam essa decisão. Mas principalmente aquilo que nós planejamos no começo do ano, né? Aí eu vou até brincar, né? Copa do Brasil para ganhar dinheiro, Série D, planejamento de acesso, e a Copa Verde nós vamos levar do jeito que a gente puder e vamos tentar ser campeões de novo para ter calendário de novo para o ano que vem, tá? Então o que pesa, que foi a frase que eu falei no início, né? Não importa o que a gente faça, tem que dar certo. Entendeu? Se tivesse dado certo com o time reserva, o cara é um gênio, o time reserva conseguiu ganhar. Não deu certo. Eu podia entrar com o time titular e também não jogar bem. Só que eu iria cansar o time para a sequência do campeonato e nós não iríamos aguentar a sequência do campeonato. Você fazer quarta, sábado, ninguém aguenta. Não é só o Gama. Então, o lógico, o racional foi o que nós fizemos. Infelizmente não deu certo, mesmo a gente jogando bem. Foram 18 finalizações contra 6. Se não me engano, foram 70%, 77% de posse de bola. Foi o único gol que nós tomamos de contra-ataque em 37 partidas. Cara, e aí são coisas de futebol. A gente não... Entendeu? E eu garanto para você que a torcida não ficou mais chateada que eu. Ali foram 2, 3 noites sem dormir, remoendo. Na nossa cabeça também tem dúvida, será que eu deveria ter colocado o time titular, será que eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo? E chega uma hora que você tem que ser racional. O que é o lógico a ser feito? O lógico, o correto a ser feito foi o que nós fizemos, mas pena que não deu certo. Eu sinto muito. E eu, né, como eu respondi para o colega ali,
Nós sentimos muito mais do que vocês, porque isso aqui é a nossa profissão e a nossa vida também. Então, foi bastante pesada essa derrota aí, da forma que foi. Muito pesada. Tranquilo? Obrigado. Eu estava morrendo de vontade de esclarecer esse negócio da Copa Verde aí, que esse negócio pesa na minha cabeça até hoje, moçada. Mas eu ainda não. Eu ainda não superei, não. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Agora vai o nosso diretor de futebol, Zusa Falcão. Bom dia a todos. Bom dia, Gabriel Franco aqui do Futebola. E a minha pergunta que eu queria fazer para vocês, Zusa, diretor de futebol da equipe do Gama, é pensando também em futuro, porque a gente sabe que o futebol, como o próprio treinador Luiz Carlos falou, tem 3 resultados: a vitória, o empate e a derrota. Em uma situação de mata-mata, o Gama fez até aqui um ano, está fazendo muito bom, uma primeira fase líder geral de 96 times de Série D, isso tem muito valor, mas a gente sabe que mata-mata tem suas complicações, um jogo, uma expulsão, tudo pode mudar. E a minha pergunta é a seguinte: pensando no planejamento do Gama para futuro também, para 2027, o Gama veio com investimento, veio montando um excelente time pensando de 2026, mas o ano de 2027, os futuros investimentos do time, eles estão diretamente ligados a um acesso para a Série C, ou caso o Gama não consiga esse acesso, pode afetar muito forte, diretamente, o planejamento de todo esse investimento e da SAF do Gama? Bom dia. Obrigado pela pergunta, obrigado a todo mundo por estar aqui. Não, cara, graças a Deus a gente tem feito as coisas justamente numa estrutura sólida para não depender de resultado, para poder ditar o que a gente pode ou não pode fazer. A gente fez um investimento, mas graças a Deus um investimento inteligente. Nós não temos uma folha nas mais altas da Série D e temos uma performance a maior da Série D. Então a gente conseguiu gastar bem. Acho que essa é a diferença primordial para nós. Então, claro, a gente espera que o resultado esportivo ele influencie positivamente. Eu não vou fazer um planejamento contando com que eu vá subir para a Série C, mas caso eu suba, a minha possibilidade de patrocinadores muda, eu vou ter uma entrada a mais de dinheiro de direito de televisão, provavelmente, já deve ter uma estrutura, eu acho que liga, eu acredito que a gente consiga entrar também. Então, a mudança que a gente espera é que ela seja positiva, mas nunca negativa, porque negativa eu preciso ter uma estrutura sólida. Esse foi o grande problema do Gama em todos esses últimos anos. O Gama não deixou de ter resultado, ele não é o maior clube do Distrito Federal à toa. O problema foi quanto custou esse resultado para nós. Nós viemos de ser bicampeão em 19 e 20, não tem tanto tempo assim. Mas quanto custou esse campeonato para nós? O que gerou isso nos próximos anos? Então a nossa ideia como investimento é sustentabilidade. Porque eu tenho marca, eu tenho camisa, eu tenho valor, eu tenho história. Eu sou o maior clube do Distrito Federal. Então se eu conseguir ter estrutura, se eu conseguir ter consistência, constância, eu tenho background para fazer subir. Então a variação que ela pode ter é que eu possa subir, possa pensar em outros jogadores ou algum outro tipo de investimentos positivamente, mas negativamente nunca. Caso a gente não suba, a gente está estruturado para o ano que vem, temos jogadores já com contratos mais longos que a gente entende, não conseguimos um acesso. Esses jogadores têm condição de estar aqui para o ano que vem para nos ajudar? Tem, esse aqui tem, esse aqui tem, esse aqui já não tem. Acho que já precisamos de uma outra característica. Então a gente pode remodelar o elenco, mas a gente não vai precisar sangrar porque a gente fez uma aposta de que vamos subir e Deus abençoe, e se não subir aí a gente se vira. Não, isso aí acabou no Gama. Isso não vai acontecer nunca mais. Então no mínimo vai continuar igual está. Eu espero que com acesso e com mais positividade que venha a gente consiga ter mais organização, não, mais capacidade no final. Obrigado.
Bom dia, tudo bem? Bom dia. Mel Caroline do Correio Brasiliense. Pensando um pouco mais a curto prazo, a diretoria ainda identifica alguma necessidade de reforço no elenco para o mata-mata agora da Série D? A gente está vendo outros clubes se reforçando agora para o mata-mata. E se houver uma movimentação no mercado, se a prioridade é buscar atletas que já atuam aqui no DF ou de fora? Obrigada. Bom dia, Carolina, obrigado pela pergunta. Não, a gente já trouxe esses reforços, né? A chegada do William Júnior e do Galhardo, assim como o De Paula, é porque a gente ainda não tinha perdido, não tinha necessidade de reforçar, mas nós já nos antecipamos por essa questão de características. Hoje a gente entende que nosso elenco está abastecido com todas as características que a gente precisa ter. Eventualmente alguns vão variar de performance, um vai descer um pouquinho para um outro subir, mas a gente entende que de características, para a ideia que o professor pretende trabalhar, a ideia que o clube tem do que a gente precisa alcançar, a gente já tem essas peças aqui. Então hoje a gente trabalha sem a possibilidade de reforço, até porque, sendo sincero, para eu trazer um reforço agora, o meu time veio de primeiro geral. Então a performance está satisfatória. Vai ser difícil eu tirar alguém. E esse cara que chegou, ele não trabalhou conosco, então ele tem que se readaptar a todo o modelo, a toda a nossa ideia de jogo. Para eu tirar alguém que já está aqui nesses 5, 6 meses, esse jogador que viesse teria que ser muito, muito acima da média. E mesmo assim eu não acredito que a individualidade de nenhum tipo de jogador vai superar a força do nosso coletivo. Então os reforços já vieram, foram 2 jogadores de Série C e um extremo que chegou à semifinal do Campeonato Mineiro, o De Paula, que vem de um histórico também de times competitivos. Então a gente já se antecipou para não chegar agora precisando urgentemente reforçar e não ter tempo desses jogadores se adaptarem. A gente já fez esse movimento um pouco antes. Só mais uma pergunta, ainda já tem valores para os ingressos do jogo de volta aqui? A gente já definiu que o jogo da volta, os valores praticados vão ser de R$20 e R$40 para o setor oeste. A gente fez muitas promoções ao longo dessa primeira fase para todo mundo ter a oportunidade de ir no jogo. A gente tentou fomentar o nosso programa de sócio-torcedor, como estão aqui os nossos dois, vocês nos ajudam muito de coração, todos os nossos sócios-torcedores, vocês são fundamentais. A gente não teve uma resposta tão gama quanto deveria ser. Quando se trata de torcida, o gama para mim tem que estar entre os 20 do Brasil, de conversa, de Série A. Nós não tivemos essa resposta a nível gama, não foi uma resposta ruim, mas não foi o que o gama pode fazer. Então agora a gente precisa desse apoio também. A gente não pode esquecer, porque a gente está tendo um resultado esportivo muito significativo, mas a gente vem de uma caminhada trágica. A situação do gama era trágica e dramática. E o que nos tira dessa situação trágica e dramática? Bom, a SAF investindo ajuda? Ajuda bastante, mas é a nossa torcida. O que vai nos fazer ser diferente de todos os clubes do Distrito Federal? Possa competir com o Atlético, eu também acredito que o Gama tenha mais potencial de torcida. O Goiás e o Vila podem estar ali junto conosco, mas é a nossa torcida que vai nos salvar. E nós ainda precisamos muito da ajuda da torcida. Zuza, mas a SAF tem a obrigação de pagar as contas. Beleza, a SAF tem a obrigação de pagar as contas. Mas um dinheiro a mais, eu posso trazer um jogador diferente, eu posso fazer um investimento no CT, eu posso começar uma obra na base para eu ter um dormitório, para eu ter um alojamento, eu posso aumentar, eu posso criar uma loja do Gama, eu posso diminuir o preço do ingresso justamente porque eu tive essa entrada do sócio-torcedor. Então a gente ainda precisa e muito. Nós somos um clube de torcida, é uma torcida que tem um clube, não é um clube que tem uma torcida. A prova maior é você perguntar aqui fora de quem é de cada lugar. Eu sou do Lago Sul. O que sai do entorno para ir para o centro? Qual outra instituição, qual outro movimento cultural? O foco é no entorno do Distrito Federal e Brasília sai para consumir. Nada é assim. E isso é a nossa torcida, não é porque o Gama é o clube mais bonito, a camisa é a mais bonita, o estádio é mais... Não, isso é a torcida. E nós precisamos, e muito torcedor, da nossa ajuda, da sua ajuda ainda. Então nós fizemos 20, 40, eu acho que ainda é um preço muito acessível mesmo, mas que nos ajuda e muito. Então contamos muito com a sua ajuda, torcedor. Vai ser 20, 40, eu entendo que vai ter gente que vai achar um pouquinho acima. Eu não concordo, mas nós demos a oportunidade. Nós fizemos promoção contra a Aparecidense, contra o Inhumas, para que todo mundo pudesse vir no preço mais barato que a gente consegue fazer.
Nós tivemos um prejuízo em certos jogos porque nós quisemos priorizar a vinda desse torcedor. Agora nós precisamos da ajuda do nosso torcedor. E nós estamos contando muito com vocês. Obrigado pela pergunta. Oi, bom dia, Zusa. Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade da gente estar aqui. É muito bom como torcedor ter participar de mais agendas do time. Como você comentou, a gente vem de um cenário muito triste. Eu sempre comento que a gente está vivendo um sonho. Eu tenho 31 anos, então assim, com a cabeça de adulto é a primeira vez que eu estou vivendo isso. Quem pegou a época lá de 98, enfim, já viveu uma outra coisa, mas para mim é a primeira vez, para minha geração é a primeira vez. E uma das coisas que é muito evidente é o modelo de gestão de vocês, como isso conversa com o que acontece dentro do campo e, obviamente, também conversa com a torcida. E, claro, é uma gestão muito pé no chão, eu sei que a gente faz muita pressão e não é sempre que vocês cedem, ainda bem, porque a gente não sabe de nada. Sabe muito. E assim, a gente vê essa questão da constância, a consistência, esse modelo mais sustentável. E eu queria entender um pouco, não sei se pode falar, mas assim, como que é a mentalidade da gestão de vocês, porque a gente deu uma virada de chave que foi muito, assim, brusca, e a gente tem bons resultados, enfim, passando por tudo isso, e com um grupo que também é pequeno, porque assim, não é uma empresa grande, né? A gente sabe que não tem tantos funcionários, não tem tantas pessoas, então eu queria entender um pouco como que é a cabeça de vocês para fazer gestão de algo que é subjetivo, né? Que assim, é lidar com o pertencimento, o sentimento da torcida, tudo isso não tem como comprar. Então... Sabe, obrigado pela pergunta. Cara, é difícil de eu te explicar, porque também é muito mais relacionado a sentimento para nós também. Eu acho que eu falei na primeira entrevista que eu fiz, acho que não foi nem entrevista, acho que o pessoal fez um vídeo quando eu cheguei lá no museu, e eu falei uma coisa que para mim é muito clara e permanece até hoje. Ninguém precisa me explicar o que é o Gama. Para a grande maioria de nós que está aqui, não é, nós temos uma oportunidade de investimento no futebol, porque Brasília tem isso e esse clube tem... É o Gama, cara, é o Gama, não precisa nos explicar. E a gente sabe pro bem o que é o Gama e sabe pro mal o que é o Gama. A gente também sofre muito, todos nós, todo mundo que for honesto no Distrito Federal, tem meia dúzia de recalques, o Gama eu não quero saber. O resto... Se você nasceu no Distrito Federal, irmão, alguma vez na vida você já torceu pro Gama. Não tem para onde fugir, é o nosso clube. E eu tô cansado, e talvez a experiência que eu tenha de ser de Brasília, brasiliense, nunca. Eu sou candango, sou nascido aqui, cresci aqui, mas eu comecei a minha carreira no Goiás. Depois fui para São Paulo, eu não tinha experiência de trabalhar aqui no Distrito Federal, nem com base. Eu trabalhei com futebol americano e basquete. Graças a Deus eu sou honrado trabalhar nos 3 clubes grandes do Distrito Federal, nas 3 modalidades, mas com futebol eu não tinha essa experiência do mercado, como é o mercado aqui. E o que a gente identifica não tem nenhuma fórmula mágica não, Sara, é pezinho no chão, você ter humildade para você saber aonde você pode ir. E aí vem fruto do nosso trabalho de diretoria de futebol, porque, claro, a diretoria executiva do Gama, que somos todos nós, o que você falou, é um grupo pequeno e não tem shake árabe, infelizmente, não tem dinheiro para lavar, tem 10 mil empresas fantasma que tem 10 milhões que entra, e agora o shake árabe vai botar não tem, velho, não tem, é no osso mesmo, é na unha, é na paixão. Por quê? Porque a gente sabe o que o Gama pode oferecer. O Gama, se bem organizado, pode ser autossustentável. A gente precisa de um pouco mais de presença do nosso sócio torcedor, que às vezes também, como o professor fala, é difícil de agradar. Porque quando estava 30 na Oeste, é muita gente de fora, é político que vem e quer surfar na onda do Gama, vem gente com a camisa de outro clube, porque não sabe. Aí a gente aumenta a Oeste para quê? Se você é sócio torcedor, faz o sócio. Vai sair mais barato do que você pagar um jogo. Se tiver 2 jogos no mês, você faz o sócio de 54, já ficou mais barato que os 30 que era. E aí a gente consegue fidelizar. Você vai pagando barato e o cara que quer fazer turismo vai pagar um pouco mais caro.
Porque também temos que receber o cara que quer fazer turismo. Também é importante para nós, gente. É a nossa marca, nós temos que ter orgulho. O cara quer vir aqui, desculpa, pagar pau. E tá certo. Nós somos foda mesmo. Quer ver jogo de futebol em Brasília que tem torcida, tem clima de jogo, tem pertencimento, tem paixão? É aqui mesmo. É aqui mesmo. Quer trazer teu amigo de fora para saber como é que é? É aqui e só aqui. E só aqui. Porque se você for ver Flamengo e Corinthians no Estádio Olímpico, não é jogo de futebol, é shopping, é festa, é baladinha. Futebol em Brasília é aqui e só aqui. Então a gente tentou ir orquestrando essas coisas, tomamos porrada de cá, tomamos porrada de lá, porrada alternativa na diagonal, de cima para baixo, não tem problema, nós vamos tentar até aceitar. Não estamos fazendo sacanagem. Não estamos fazendo sacanagem, ninguém está rico aqui, galera. Custa dinheiro, ninguém tira R$1 do... Quisera eu, sonharia eu que pudesse ter R$1 para tirar do Gama, mas não tem hoje, não tem. Então a gente ainda precisa da ajuda de todo mundo, e aí é o profissionalismo. Porque beleza, eu limitei, só vai gastar X. Vai ter gente que vai conseguir fazendo só gastar X. O problema é que com esse X eu tenho que render 3X. Aí custa 300 horas da minha vida. É do Luiz Felipe, é do Boto, é do Luiz Carlos, aí tem que ver 19 jogadores, tem que ver a 2ª divisão de Santa Catarina, a 3ª divisão de Goiás, o campeonato da Geórgia, procura aqui, o sub-20 de lá, porque com X eu tenho que fazer render 3X, aí é tempo, aí é olho. Não sou eu que tenho um olho mágico que, não, eu olhei esse aqui, esse é o... Não, tem que assistir 19 para achar um. Custa, mas vale a pena pra caramba. Vale a pena pra caramba. Então eu espero que eu tenha te respondido, senão, obrigado. Bom dia. Bom dia, mestre. Ricardo Matheus. Fala, Ricardo. Deixa eu te falar, você tocou em coisas aí que talvez você não tenha vivido o que eu vivi. Não é porque eu sou Porque eu sou de 90, eu peguei ali ainda o finalzinho. Eu sou anterior ao Gama, o Gama é mais novo do que eu. Amém. Entendeu? A torcida do Gama realmente é uma torcida fantástica. Haja vista que você sabe qual é o recorde de público do antigo Mané Garrincha? Sei, Gama e Londrina. Gama e Londrina. Nem a foto seleção lá no brasileira CT, colocou tanta gente lá. Nem seleção, nem Flamengo, Nem Corinthians jogando Libertadores. Ninguém botou tanta gente lá. Esse estádio aqui, ele é pequeno para a torcida do Gama. Talvez seja um problema que lá na frente o sócio torcedor vai enfrentar. Espero muito ter esse problema. Né? Mas pensando nisso, talvez vocês estão colocando a gente para sonhar. Não é? Estão dando para a gente o direito de sonhar. Amém. O acesso já não basta. Hoje a gente quer o título. Amém. Não é? Conquistamos o direito de jogar o segundo jogo em casa. Sim. Correto? Em se chegando a uma final, seria Bezerrão? Boa pergunta. Porque para mim, e eu sendo sincero, não tenho essa resposta, tá? Até porque a gente tem que discutir com a diretoria executiva. Vou te explicar o meu raciocínio. Aqui, de novo, perdoa a expressão, mas eu tô falando com vocês que são torcedores. Aqui é pau. Aqui é inferno. Para jogar aqui eu não queria não. Nem com São Paulo, nem com Goiás, nem com ninguém. Para jogar aqui é pau. É feia a coisa para enfrentar aqui. Eu não queria não. Então vai dar um calor pressionado. Lá, nós fomos campeão 2 vezes lá. Aí eu também posso pensar um pouquinho no meu bolso e no bolso do Gama, porque vai dar uma renda histórica. E se a gente conseguir fazer um ingresso e tiver o apoio do GDF, principalmente para transporte público, como são nas finais, eu acho que a gente lota lá também. E sem ingresso de graça dessa vez, pelo amor de Deus também. Não é nossa ideia, nós não queremos isso aí. Você até podia ser de graça, mas deixa a gente distribuir o ingresso. Eu só não quero mais apanhar, não foi culpa minha. Eu quero vocês no estádio da melhor maneira possível. Então a gente teria que fazer esse tipo de pensamento. Porque aqui também tem um problema. Beleza, aqui é pau, mas é 20 mil. Não vai caber todo mundo, nem vai me matar. Vai ter gente pendurada no teto. Vai família separar para saber quem tem ingresso ou não. Então eu também tenho que pensar nisso, de que vai ser, você concorda comigo, pelo menos 40 mil, onde for, vai. Se fosse a final em Goiânia, no Serra, a gente botava 25, 30 mil pessoas lá. Então
Eu espero muito ter esse problema, não tenho uma resposta para te dar concreta ainda, não quero pensar na final antes de eu pensar em chegar no acesso, vamos passar. O jogo do acesso já pode ter essa lógica, por exemplo. Vai ser lá, vai ser aqui, já não precisaria ser nem esperar a final. O jogo do acesso, para mim, já teria essa dúvida de que não vai caber aqui. Ao mesmo tempo, quem tiver aqui é guerra. Então eu espero ter esse problema. Não tenho uma resposta concreta para te dar, mas seriam esses dois pesos que a gente teria que medir. Aqui é mais pressão, mas não cabe todo mundo que quer. Lá cabe todo mundo, talvez não tenha a mesma pressão e a renda pode ser uma coisa histórica que nos ajude até na própria Série C. Então eu teria que decidir entre essas duas. Eu não. Toda a diretoria executiva, ainda não tenho essa resposta para te dar, espero muito que eu tenha esse problema para te dar a resposta. É isso, muito obrigado, Zu.